Bom dia, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais um dia na presença de Deus, sexta-feira. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo. Já falou com Deus hoje? Não? Faça isso agora. Fale com seu Deus, diga a Ele quanto Ele é importante e o quanto você o ama. Se você fez isso, pegue a sua Bíblia, na carta de Gálatas, que Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 3, no versículo 15 em diante. Nós vamos falar com o Senhor nessa manhã, amém? Pega a sua Bíblia, vamos de Bíblia, continuação do devocional de ontem. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não disse e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura confinou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela confinados. Para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus por esta palavra. Paulo está afirmando, reafirmando, confirmando aqui no final do capítulo 3, que a lei não pode invalidar a promessa. Quando Deus faz a promessa a Abraão, aqui ele fala aqui no versículo 16, ele fala que a promessa foi dada a Abraão e ao descendente de Abraão, que era Cristo. E a lei, ela veio 400 anos depois que esta lei foi estabelecida por causa da transgressão daquele povo. A promessa foi dada a Abraão, ela foi antes da lei, que dele, o descendente dele, Cristo. E aquele povo foi crescendo, vocês conhecem muito bem a história, vem José, nasce as 12 tribos, e eles saem para o deserto, e no deserto, ali na peregrinação do deserto, o povo murmura, o povo reclama a Deus, então estabelece os 10 mandamentos,
no livro de Levíticos, e as leis são estabelecidas. Ora, a promessa foi dada a Abraão 400 anos antes a Abraão. Então não existia lei. Então a promessa, a aliança que Deus faz com Abraão, ela é antes da lei. Então a lei, ela não pode de maneira alguma anular a promessa feita a Deus, do seu mediador, Jesus Cristo, que nasceria de mulher, pisaria na cabeça da serpente, e através dele todos nós seríamos resgatados. E tudo aquilo que o pecado até então havia invalidado em nossas vidas, Cristo paga um preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, livres do pecado e cheios de Cristo, do Espírito Santo de Deus, pela fé em Deus, pela fé nas promessas do Senhor em nossas vidas. No versículo 19 ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei, se ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão do mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Como é que a lei pode passar por cima da promessa de Deus, se ela veio depois? Ele responde: de nenhum modo, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, que lei é essa que vai poder dar vida? Não existe lei, é dádiva de Deus. Hoje eu estava me perguntando, estava orando, se nós como igreja não nos desviamos demais dos caminhos do Senhor, estamos longe. A gente vê cada coisa, cada heresia. Mas o Senhor Jesus, ele falou que viriam falsos profetas, falsos mestres, que pregariam outro evangelho e, se possível, enganaria até os justos, até os escolhidos. São muitas heresias, são muitas coisas que Cristo lhe combateu e nós toda hora estamos trazendo de volta. São palavras que não foram pregadas, que não estão escritas nos evangelhos. São heresias tão infantil que a gente cai nestas ciladas. A gente precisa voltar para as Escrituras, voltar para a Palavra de Deus, para conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, eu quero estar mais perto do Senhor, quero levar a igreja que eu tomo conta cada vez mais perto do Senhor, para que a gente se afaste destas heresias. Quero conduzir a igreja para um caminho de glória, quero conduzir a igreja para um caminho de, afastamento do pecado, das coisas do mundo. Mas quando eu vejo as atitudes das pessoas que são crentes, coração duro, vingativo, é totalmente contrário àquilo que Cristo pregou. É totalmente ao inverso daquilo que Cristo nos ensina, que nós devemos dar a outra face, que nós devemos ajudar o irmão. Se algum irmão te pedindo emprestado, dê a ele. Uma igreja que ama, uma igreja que ora, uma igreja que busca os seus ideais. Os ideais do Senhor são de bênção, de paz, e muitas vezes nós ouvimos pregações, nós vimos coisas e presenciamos coisas ao nosso redor de pessoas que se dizem cristãs, atitudes totalmente anticristãs. A lei está superando a graça de Cristo, a promessa de Deus. Mas a Escritura confinou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A promessa de Deus que ele fez a Abraão, que viria um mediador após ele, que viria um descendente de Abraão. Ela diz o seu descendente, e não os descendentes. Abraão, descendente, Cristo veio de Abraão, da linhagem de Abraão, o descendente dele que está em nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. E se você crê nisso, essa promessa é para você. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, diz no versículo 23, e nela confinados. Para essa fé no futuro haveria de ser revelada.
de maneira que a lei se tornou segundo nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Mas, agora que veio a fé, essa que nós temos, que você tem. E essa fé em quem? É em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, ele diz para a igreja de Gálatas e diz para mim e para você, nesta manhã, você que foi batizado, você que confessou a Cristo Jesus, vocês se revestiram de Cristo. Sendo assim, não pode haver nem judeu e nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. O que quer dizer isso, irmão? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Paulo não disse aqui que os pastores seriam melhor que suas ovelhas. Paulo não disse aqui que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, seriam melhor do que os outros. É claro, existe uma hierarquia dentro da igreja, isto é organização, mas isso não nos dá o direito de sermos melhores, de pisarmos na cabeça de ninguém. Será que vocês conseguem entender isso? Ah, porque eu sou do louvor, eu não faço tal coisa. Ah, porque eu sou pastor, eu não faço tal coisa. Ah, porque eu sou diácono, eu não faço tal coisa. Quem falou isso? Aonde está escrito isso? Todos nós temos que fazer tudo aquilo que está no reino de Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Paulo diz isso aqui, não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe liberto, não existe homem, não existe mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós somos um corpo, nós somos membros desse corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em nós, a igreja está em nós, mas nós precisamos compreender a obra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que Cristo espera de nós um exemplo digno dele na terra, para que a gente possa ganhar essas pessoas, para que elas também possam usufruir desta promessa em nossas vidas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Todas as pessoas estão prontas para receber esse evangelho, e eu e você estamos incumbidos deste trabalho de levar esse evangelho adiante. E se vocês, no versículo 29, são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa promessa é para você. Essa promessa é para os teus filhos, para o teu patrão, para o teu marido, para a tua esposa. Essa promessa é para o teu sogro, para a tua sogra, para todas as pessoas dessa terra. É a promessa de Deus. Não extingue pessoas, não tira pessoas, não exclui pessoas. Essa promessa abrange, ela dá a oportunidade de pessoas conhecerem a Cristo através do batismo, através da fé, através da palavra. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregar, se não é aquele que envie, que seja enviado, não é? Se prepare. Busque, estude para que você possa ser o enviado de Cristo, o embaixador do Senhor nessa terra. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, mediante a fé, a promessa que foi feita a Abraão está sobre a nossa casa. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e tenha um dia próspero. Um abraço, tchau, tchau.